É hipertrofia. Aqui nós vamos ter aumento do tamanho da célula, que vai resultar em aumento do tamanho do órgão. Esse tipo de adaptação ocorre naqueles tipos celulares que não têm capacidade proliferativa. Então, o meio ambiente está com sua demanda aumentada ou está sofrendo algum estresse e a célula, para compensar essa sobrecarga, ela vai se hipertrofiar. Então, vai resultar sempre de uma maior síntese proteica com produção de maior número de componentes estruturais. É assim que essa célula se adapta. Ela produz proteína, mais síntese de proteína, e com isso vai produzir mais componentes estruturais para lidar com essa sobrecarga aumentada. Ela tanto pode ser causada pela demanda funcional aumentada, como pela estimulação hormonal específica. E frequentemente a hipertrofia vai estar associada à hiperplasia, isto é, elas podem ser estimuladas pelo mesmo mecanismo e acontecerem mutuamente. Hipertrofia também é um processo de adaptação e, como nós falamos, as adaptações são reversíveis. A hipertrofia se divide em fisiológica e patológica. Hipertrofia fisiológica. Exemplo, nós temos a musculatura uterina na gravidez e o útero é o exemplo clássico de hipertrofia fisiológica. O hormônio estrogênio funciona como o estímulo, que vai se ligar então a receptores de estrogênio no músculo liso do útero, que vai induzir a maior síntese de proteína, aumentar a síntese de proteína e com isso aumentar o número de componentes estruturais para lidar com a sobrecarga extra, que é o estímulo, né, que é o hormônio. As mamas, tanto na puberdade como na lactação, são bem semelhantes ao útero. O estrogênio e a prolactina vão funcionar como estímulo nessas duas situações. A hipertrofia patológica, nós temos duas situações. A célula do músculo estriado do coração, onde o coração irá se hipertrofiar. Isso acontece em algumas doenças cardiovasculares. Essa hipertrofia pode ser causada pelo aumento da sobrecarga hemodinâmica. Temos também como exemplo o músculo esquelético dos atletas e dos trabalhadores braçais, que se hipertrofiam. E temos um último exemplo, esse da letra C, que são os macrófagos, quando estão em uma atividade fagocitária. Então, eles se hipertrofiam, aumentando a sua produção de enzimas e aumentando o tamanho dos seus lisossomos, para poder destruir as estruturas ou qualquer coisa que eles precisem degradar, produzindo mais enzimas dentro desses lisossomos. No caso da hipertrofia cardíaca, hipertrofia do músculo estriado do coração, ela é causada por uma sobrecarga hemodinâmica crônica devido ou à hipertensão arterial ou a válvulas deficientes. Aí nós temos como exemplo a hipertrofia patológica da musculatura do ventrículo esquerdo, onde o ventrículo esquerdo vai se hipertrofiar para vencer um obstáculo causado pela lesão da válvula aorta. Então isso vai acontecer devido ao aumento de esforço, né? Esse ventrículo se hipertrofia para vencer exatamente esse obstáculo. Só que o coração se hipertrofia, mas essa hipertrofia não é infinita. Chega um momento onde o aumento do miocárdio não vai compensar mais o meio ambiente alterado. Aí o que vai acontecer? Quais são as causas dessa hipertrofia não continuada? Porque o coração vai sofrer uma insuficiência cardíaca. Eles acham que pode ser devido a um suprimento vascular limitado das fibras aumentadas. Agora as fibras são bem maiores e aquela quantidade de sangue não é mais suficiente.
a capacidade oxidativa reduzida das mitocôndrias, vai ocorrer alterações da síntese e da degradação das proteínas, vai haver diminuição da síntese e aumento da degradação, e vai haver alterações do citoesqueleto. Isso vai levar a alterações degenerativas da fibra miocárdica, levando a lise e perda dos elementos contráteis miofibrilares. Aí vai ocorrer a morte do miócito, que pode ser por necrose ou por apoptose. Hipertrofia do músculo. Hipertrofia muscular esquelética, causada, o estímulo aqui vai ser o próprio trabalho pesado. Ele vai estimular a síntese de mais proteínas e filamentos, para atingir um equilíbrio entre a demanda e a capacidade funcional da célula. Isso ocorre para que o músculo não sofra uma lesão. O aumento de demanda vai ficar em equilíbrio com a capacidade funcional do músculo. Aqui nós temos essa figura com esses dois corações, um normal e um que sofreu hipertrofia. Vocês compararem, vocês vão perceber que o miocárdio, a parede do miocárdio é bem mais espessa nesse que está sofrendo hipertrofia e bem mais fininha no coração normal. Ao lado nós temos uma foto, uma lâmina, né, de um coração com as fibras miocárdicas normais, e embaixo nós temos as fibras miocárdicas hipertrofiadas. Vocês percebem a diferença bem claramente. E aqui ao lado, o coração está sofrendo, as células do coração estão sofrendo as alterações com lise e perda dos elementos miofibrilares. Então, aqui, o coração sofreu hipertensão, né? Sofreu um infarto, ele se hipertrofiou devido à hipertensão do miocárdio, a sobrecarga hemodinâmica, ele se hipertrofiou, com o tempo sofreu insuficiência cardíaca e isso levou o coração à morte, e tanto pode ser por necrose ou por apoptose. Aqui nós temos essa figura desse halterofilista com a musculatura super hipertrofiada. Indução. Indução é um tipo de hipertrofia que acontece em uma estrutura celular, no retículo endoplasmático liso, nos hepatócitos. Vários são os compostos que são modificados no fígado por desmetilação oxidativa, que vai envolver esse sistema de oxidase de função mista, que é o P450, que ele é encontrado no retículo endoplasmático liso. Traduzindo mais ou menos o que é isso. Então, essa proteína, P450, ela tem a função de aumentar a solubilidade de uma variedade de substâncias, como, por exemplo, aumentar a solubilidade do álcool, de carcinógenos, de poluentes ambientais e de outras substâncias. Ela tanto pode ter um efeito benéfico quanto prejudicial ao organismo. Por exemplo, o efeito benéfico. Na icterícia causada por hemólise, que é a degradação maciça dos eritrócitos. Então, quando ocorre essa degradação, o organismo pode absorver a bilirrubina e ficar com aquela coloração amarelada na pele e nas escleras. Então, o P450 é importante para aumentar a metabolização dessa substância. É prejudicial, nesse caso aqui, ela transforma o tetracloreto de carbono, que era uma substância menos ruim, em uma substância muito prejudicial, que é o tricloreto de carbono. Ele tem uma função ele ataca as membranas das organelas do retículo endoplasmático. Ele tem uma função muito rápida e destrutiva, podendo levar até a morte. E assim, um exemplo para vocês entenderem como funciona é o uso de drogas. Por exemplo, a droga que nós vamos falar são os barbitúricos, que são aqueles remédios para dormir. Então, quando a pessoa começa a utilizar os barbitúricos, eles fazem um efeito muito bom no início. À medida que a pessoa vai tomando outras doses,
o efeito vai diminuindo, porque o paciente está adaptado nesse momento. E o que aconteceu para ele ficar adaptado? A substância não está funcionando tão bem como funcionava no início. É porque o retículo endoplasmático está hipertrofiado e está produzindo mais proteínas, a P450, e ela tem uma maior capacidade de metabolizar a substância.